aqui eu já estou dentro do meu ArchiCAD 20, onde nós vamos modelar aqui uma planta passo a passo. E a planta em que nós vamos modelar hoje é exatamente esta, em que eu modelei aqui no AutoCAD. E agora vou modelar para vocês aqui no ArchiCAD. Bom, nós sabemos que ao abrir o ArchiCAD pela primeira vez, o seu dimensionamento ele vem em milímetros. Então, nós vamos ter que mudar esse dimensionamento para a unidade em que nós pretendemos trabalhar com ele aqui no ArchiCAD. E se você trabalha em milímetros, gosta de trabalhar em milímetros, pode deixar assim. No meu caso aqui, eu irei mudar para metros, vindo aqui em Option, em Project Preference, em Work Unit. Então, como eu disse, ele vem em milímetros. Então, vou ter que clicar aqui e ver em metros. E aqui em casas decimais vou colocar as duas casas decimais. Aqui em milímetros vou colocar metros. Aqui eu vou colocar duas casas decimais. Vou clicar em OK. Então, o meu ArchiCAD eu já configurei aqui o dimensionamento para metros. Então, pronto para exercer aqui o meu projeto. Primeiro, para começar aqui com o meu projeto, irei começar com a laje do piso. Então, eu vou ter que vir aqui em Slab Tool e dar um duplo clique. Então, a espessura da minha laje do piso, ela vai estar com 10 centímetros. Então, vou ter que vir aqui e colocar 10. Então, eu vou ter que clicar aqui em OK. Então, na largura do meu projeto, eu tenho aqui 10.2. Então, eu já modelei aqui a minha laje do piso. Vamos visualizar em 3D para vermos como é que fica. Então, aqui nós temos a nossa laje do piso, né? É aqui onde nós vamos modelar completamente o nosso projeto. Vindo para o 2D, nós vamos modelar agora as paredes. Vindo aqui nessa barra de ferramenta do Design, em Wall Tool, vou dar um duplo clique. Aqui a minha parede, tendo em conta que as paredes externas e internas, todas elas no meu projeto estão com uma espessura de 15 centímetros. Tanto paredes internas e paredes externas. Então, eu vou ter que vir aqui nesta primeira opção e aqui vou ter que colocar 15, ou a medida em que tu pretende trabalhar aí com a espessura das suas paredes. Por acaso aqui no meu projeto são 15 centímetros. Então, vou colocar aqui 15 e vou clicar em OK. Então, aqui na minha face lateral direito eu tenho uma parede contínua. Então, vou colocar aqui a minha parede. E partindo deste ponto para a esquerda, eu tenho aqui uma parede numa distância de 5.62. Vou clicar Enter. Então, vou colocar ela até aqui. Então, eu aqui estou a trabalhar com as medidas internas. Então, vou selecionar nesta parede e vou ter que vir para aqui e inverter. Assim, essa distância vai estar em 5,62. Então, eu já fiz aqui a minha segunda separação da parede e vou ter que fechar aqui com uma parede contínua. Então, partindo deste ponto para baixo, eu tenho aqui uma parede de 1.60. Então, vou dividir aqui a minha área de serviço. Então, a partir deste ponto para baixo, eu terei aqui a minha parede de 2.55. Então, aqui eu terei uma parede de 1.50. Então, aqui nós já modelamos a nossa área de serviço e a nossa cozinha também. Partindo deste ponto, desta parede da cozinha, nós vamos ter aqui uma parede da sala que vai ter 6.85 e vamos clicar Enter. Então, nós temos aqui esse espaço da sala, então nós vamos colocar esta parede até aqui. Então, nós vamos apagar aqui esta parede que sai. Então, a partir da ferramenta Trim, nós vamos selecionar e vamos cortar esta parede. Então, aqui nós temos a nossa área de serviço, a nossa cozinha e a nossa sala comum. Então, entre essa parede nós temos aqui um corredor de 1,70. Então, vamos pegar na parede e partindo deste ponto nós temos aqui uma parede de 1,70. Então, vamos colocar ela até aqui. Então, vamos para a segunda parte. Partindo daqui, nós vamos ter aqui
uma parede que vai estar entre 1 e 10. Vamos colocar Enter e vamos colocar ela até aqui. Então, nós vamos modelar aqui o primeiro dormitório, que vai ter 3.20. Vamos colocar Enter. Então, vamos colocar ela até aqui. Se tratando das medidas internas, nós vamos ter que selecionar a parede. Vamos ter que vir aqui e inverter. Então, nós vamos ajustar aqui esta parede, que é para estar alinhada à outra, né? Então, como vocês podem ver aqui na planta, nós temos aqui essa pequena entrada, né? Nós temos aqui essa pequena entrada. Então, nós vamos ter que vir aqui para o ArchiCAD e vamos clicar aqui 55 centímetros. Vamos colocar aqui 55. Então, vai ter uma largura de 1,70. Vamos colocar ela até aqui e vamos inverter a mesma e vamos ampliar. Então, nós temos aqui um outro banheiro ou casa de banho com 1,65. Vou ampliar ela até aqui, mais ou menos. Vou selecionar a mesma e vou inverter. Então, vou pegar aqui, vou colocar esta parede até aqui. Então, aqui nós teremos uma entrada de 1,20 e vou ampliar essa parede até aqui. Eu vou inverter ela, vindo aqui, vou pegar novamente na ferramenta Tree, vou apagar esta parede e esta. Então, nós já modelamos aqui a nossa parede. Então, aqui nós temos um espaço vazio, que vai possibilitar a entrada aqui dos quartos e do banheiro, ou da casa de banho. Então, vou selecionar nesta parede e vou diminuir ela até aqui. Vou pegar nesta parede e vou completar aqui. Então vamos visualizar essa mesma planta em 3D para vermos como é que fica. Então nós vamos modelar agora, vamos colocar agora as nossas portas no nosso projeto. Então é só vir aqui em Door, vamos dar um duplo clique. Então nós vamos escolher aqui este modelo e vamos ter que vir aqui para escolher o tipo de porta em que nós queremos colocar. Então vou colocar aqui este tipo. Então vou ter que vir aqui em Dimension Maker e vou ter que vir aqui em No Maker. Eu vou colocar aqui em D Maker 20. Então o que irei fazer agora é vir aqui em Dimension Maker para ajustar esta mesma dimensão. Aqui no tamanho da fonte vou deixar aqui mesmo em 2 e aqui no tamanho do símbolo vou colocar aqui 5. Então aqui eu vou ter que vir aqui em Make Option então vou ter que desabilitar aqui esta opção e vou ter que clicar aqui em OK. Colocar aqui a minha porta principal. Então essa mesma porta principal vai ter uma largura de 1. Então vou ter que vir aqui e colocar 1 metro. Então vou ajustar só ela aqui.
Então, vou colocar aqui o resto das minhas portas, né? Vou colocar outra daqui, da entrada do quarto de suíte. Então, vou colocar aqui do banheiro, casa de banho. Então, vou colocar aqui a porta de outro dormitório. Então, vou colocar outra daqui. Então, vou colocar essa daqui, da entrada da área de serviço e da saída também. Então, aqui nós teremos uma porta de correr, então vou ter que vir aqui em Door Solve. Então, aqui nas pastas destas portas, eu vou ter que vir aqui em Slide Door. Então, vou ter que escolher uma porta de correr. Então, eu vou escolher aqui esta porta. Vou clicar em OK. Vou colocar ela aqui. Então, nós já colocamos aqui as nossas portas do projeto. Vamos visualizar aqui em 3D para vermos como é que fica. Então, nós temos aqui as nossas portas. O que nós podemos perceber aqui é que essas mesmas portas não estão assentes aqui na nossa laje. Então, nós vamos ter que vir aqui em Door Solve. Vamos clicar Ctrl A, que é para selecionar todas as portas do projeto. Então, aqui nós vamos ter que colocar completamente 0. Vamos colocar Enter. Então, nós podemos ver agora que as nossas portas todas estão assentes aqui na laje. Então, é dessa forma em que nós colocamos aqui as nossas portas no nosso projeto aqui no ArchiCAD. Então, a nossa segunda etapa aqui é colocar as janelas. Então, vou ter que vir aqui em Windows Solve. Então, vou escolher aqui as minhas janelas principais para a parte frontal. Então, vou ter que vir aqui para ver. Então, vou escolher esta mesma janela. Então, tendo em conta que a altura da nossa porta é de 2,10, aqui nós vamos colocar 60, que é para estar na mesma altura as janelas e as portas. Então, aqui vou colocar 60 e vou ter que vir aqui em Dimension Maker. Então, aqui onde vem no Maker, vou ter que clicar e vir aqui em W Maker 20. Isso significa Windows Maker e o ArchiCAD, a versão do ArchiCAD. E se você está a usar o ArchiCAD 21, vai colocar aqui WMaker 21. O número aqui tem a ver com a versão do ArchiCAD. Então vou clicar aqui. Ter que vir aqui em Dimension Maker para ter que configurar aqui o nosso dimensionamento. Aqui novamente vou colocar 5. Então vou ter que vir aqui em Maker Option. Então aqui onde vem Show AD eu vou ter que desabilitar. Então aqui também vou ter que desabilitar aqui esta opção. Então vou ter que clicar aqui e vou ter que colocar em OK. Então eu tenho aqui a minha janela principal. Vou colocar ela aqui. Ela vai estar numa largura de 2. O mesmo que vai acontecer aqui com a janela do nosso quarto, do nosso dormitório de suíte. Então vou selecionar ela. Vou colocar aqui na sua largura 2.
Vou ter que ver aqui em 3D para vermos como é que fica. Então, nós temos aqui essas duas janelas principais. Vamos colocar as restantes janelas. Então, vou ter que mudar de janela. Vou ter que ver aqui em Windows Tool. Tem que vir aqui e colocar esta janela. Então, aqui em Previews and Position, vou colocar aqui, ou vou deixar aqui em 60. Vou clicar aqui em OK. Então, aqui eu tenho uma janela. Aqui também eu tenho uma outra. Então, vou colocar deste lado da suite. Colocar aqui. Colocar também aqui. Colocar aqui. Então, para a parte da cozinha, a altura dessa mesma janela vai estar numa altura de 1. E aqui nós vamos colocar 1,10. Vou colocar aqui a minha janela da cozinha. Então nós vamos colocar aqui as janelas desses dois banheiros ou casa de banho. Então vou ter que vir aqui em Windows Tool. Então vou ter que vir aqui pegar nesta janela. E aqui na altura eu vou colocar 70 centímetros. E aqui eu vou colocar 1,40. E aqui na largura também vou colocar 70. Vou dar um Enter. Então vou colocar aqui. E vou colocar também aqui. Então nós já colocamos aqui todas as janelas do nosso projeto. O que nós iremos fazer agora é colocar aqui a laje da cobertura. Vamos ter que vir aqui, vamos dar um duplo clique. E aqui nós vamos habilitar aqui esta opção de Trans. E aqui nós vamos colocar a nossa laje. Então vamos visualizar em 3D. Nós teremos aqui a nossa laje da cobertura. O que nós iremos fazer agora é retirar aqui esta parte, onde não fica a cobertura. Então nós vamos selecionar a nossa laje da cobertura. Então num desses pontos nós vamos ter que selecionar e vai aparecer aqui esta janela de ferramenta flutuante. Nós vamos ter que clicar aqui onde vem na opção de subtrair. Então nós vamos recortar aqui a área em que nós pretendemos subtrair. Então nós já subtraímos aqui essa parte. Então vamos finalizar agora a nossa cobertura colocando aqui as nossas paredes de aba. Então nessas paredes nós vamos colocar uma altura de 40 centímetros. Clicar em OK e vou começar por a parte frontal. Então vou colocar aqui. Vou seguir aqui essa trajetória. Vou colocar ela em 3D. Então aqui nós teremos aqui este resultado da nossa planta. O que nós iremos fazer agora é colocar aqui um pilar que fica aqui nesta parte da varanda posterior. Então vou ampliar ela até aqui e vou colocar aqui o meu pilar.
Esse pilar vai ter 15 por 15. Por 15 e vai estar aqui numa altura de 2,80. Então vou colocar ela aqui. E vou ajustar. Então aqui eu tenho a minha planta, vou colocar aqui em 2D. O que irei fazer agora é colocar aqui as minhas cotas. Então vou selecionar, vir aqui em World Solid, selecionar Ctrl A e vir aqui em Documents e vir aqui em Anotações. E aqui em Automatic Dimension e vir aqui. Então vou ter que colocar aqui em Normal Size e aqui também. E aqui eu vou habilitar aqui esta opção, que é para cotar todas as 4 partes da minha parede. Então vou desabilitar aqui e vou clicar em OK. Então eu vou fazer aqui um ponto inicial, vou terminar aqui. Vai aparecer aqui este pequeno martelo, eu vou clicar na parte exterior. Então nós já colocamos aqui as nossas cotas. O que nós podemos perceber é que as nossas mesmas dimensões estão em milímetros. Então nós vamos ter que configurar as mesmas, vindo aqui em Option e vir aqui em Project Preference e aqui vir em Dimensão. Então aqui onde vem unidade decimais, nós vamos colocar as duas casas decimais. Vamos colocar em OK. E automaticamente vão mudar, como podem ver, né? Então essas dimensões das portas nós também podemos alterar, clicando Ctrl A e vindo aqui em Option, Project Preference, Dimensão. Vamos ter que vir aqui e vir aqui em duas casas. Então das janelas também mudam automaticamente. Então o que irei fazer agora é colocar aqui cortes. E vou colocar aqui cortes no meu projeto. Então para colocar cortes é só vir aqui em Documentação e vir aqui nesta opção de Select All. Então vai dar um duplo clique nesta opção. E aqui o ArchiCAD vai nos apresentar aqui esta janela, onde nós vamos configurar este mesmo corte. Por exemplo, aqui na referência nós vamos deixar assim. E aqui no nome nós vamos colocar, por exemplo, corte 1 ou corte A. E vamos clicar aqui em OK. Então nós vamos inserir aqui o corte aqui no nosso projeto. Nós teremos aqui o nosso corte. Então selecionando este mesmo corte nós podemos ir a fundo configurando as suas definições. Vindo aqui em Maker, por exemplo, nós podemos escolher aqui o tipo de traço. Então aqui no símbolo nós podemos alterar, colocar este aqui, colocar em OK. Nós teremos aqui um corte, deixa-me só ampliar, que é para passar esta área das cotas. Então vou ampliar aqui e amplio também aqui. Então para colocar o segundo corte, o procedimento é basicamente o mesmo. Então vou colocar um corte, vamos pôr aqui. Então vou entrar nas configurações deste mesmo corte. E aqui no símbolo eu vou colocar o número 4 e aqui no nome eu vou colocar corte B. Seleciono em OK. Então o ArchiCAD ao abrir nos oferece aqui essas 4 elevações, né? Então, e se nós queremos trabalhar com outras elevações aqui do ArchiCAD, neste caso os alçados, é só vir aqui em elevações de solo, dar um duplo clique. Então aqui eu vou colocar alçados. Não vou configurar completamente aqui os alçados porque tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como faz. Então vou deixar aqui o link na descrição que é para você ver e aprofundar melhor acerca de alçados. Então vou colocar aqui o meu primeiro. Então vou começar aqui a projetar o meu alçado.
colocar aqui o segundo. Aqui o terceiro. E o quarto. Então, se for a ver aqui no nosso navegador, aqui nós temos nossos 4 alçados. Se eu clico aqui 2 vezes, terei a visão dos meus alçados, né? Então, aqui eu tenho meus alçados. Então, eu tenho aqui os meus alçados organizados. Aqui também eu tenho os meus cortes. Corte A. Nós temos aqui o corte A e corte B. Então, é dessa forma que você pode fazer aí um projeto no ArchiCAD. Para este vídeo eu termino por aqui. Mas se quiser, posso fazer uma segunda parte mostrando como organizar esse mesmo projeto nas folhas de impressão. E também a parte do 3D. Deixa aí nos comentários. E até o próximo.